Olá, Marilu. Está me escutando? Essa compaixão. Acolhimento, pode falar, Marilu. né? Acolhimento. Uhum. Não se restringe. Eu não participei do primeiro encontro. Não Então. tem problema. O tema geral eu repeti, tá? Uhum. A gente tá atacando aqui muitas palavras que eu usei para aprofundar o sentido do tema principal. Mas o que é o principal nesses dois encontros? Vamos lá. O que reúne tudo isso que a gente está falando? Qual é o meu objetivo? Ou seja, qual é a competência com a qual eu estou muito preocupado em desenvolver nas nossas células? A primeira das grandes competências. É evangelização? Ela não se restringe só à reunião, não é isso? Vai ajudar na evangelização também. E a Ani pegou o caminho do relacionamento, que a gente está aqui, né, que a Denise está falando, e ela falou que, repete, Ani? Ela não se restringe só à reunião, à célula, né? Ela começou a entrar... Tem que continuar todos os dias, digamos assim. Juntando tudo isso aí, a minha preocupação, a primeira preocupação é que a gente encarne, tá bom? Que isso entre no nosso coração, de que a célula não é a reunião. A reunião não é a célula. A reunião é só um encontro da célula. A vida da célula é que vai fazer com que ela seja plena, vai fazer com que ela multiplique, vai fazer com que ela seja um jeito de viver diferente para nós e que vai entrar no nosso coração e a gente não vai querer nunca mais largar. Porque é um jeito de viver a vida cristã diferente. Então, o nosso foco, o grande foco desse... Fala, Léo. Nesse ponto, eu não participei da última reunião, assisti depois o vídeo que o pastor me mandou. Mas nesse ponto que o pastor está tocando, eu gostaria que o pastor, eu sei que vai continuar esclarecendo, mas a minha preocupação não pode ocorrer o que aconteceu em Corinto, de várias partes de uma mesma igreja, haver partidarismo, começar as células tornarem mais importantes do que o corpo, do que a própria igreja. Essa é uma das minhas preocupações, assim, ver o pouco entendimento, porque eu estou começando, participei de 2 células, e nessas 2 células que eu participei, eu não consegui entender muito qual é a visão geral, no caso, de uma célula em si. Então, eu sei que o pastor vai continuar explicando, mas essa é uma das minhas preocupações. E eu vou dizer por que essa é uma das preocupações. Porque da igreja que nós viemos, o pastor, inclusive, ele acabou com as escolas e classes de escolas dominicais, justamente porque tinha os que estavam fazendo das classes a sua igreja. Elas iam para a classe, participavam da classe e iam para casa. Não tinha mais, não tinha igreja. Ou então participava da oração do dia tal, pela manhã, e aquela era a igreja dela, aquele grupo, aquela panela, entre aspas. Deixa eu te falar aqui. Eu sei que não é esse o objetivo, mas é a minha preocupação para eu entender, né? Minha principal preocupação. Sim. Esse é um risco desde Corinto que existe na igreja, né? Onde quando você separa em grupos para atacar melhor uma área, você tem a tendência de que aquele grupo ele fique em si mesmado, né? Ele fique girando em torno de si mesmo e que ele tenha mais prazer em si mesmo do que no todo. Mas, enfim, as células também não fogem a esse risco. Existe esse risco, tá? Existem igrejas onde isso aconteceu. Agora, pelo tempo que a gente tem já de desenvolvimento de igreja em células no mundo, quem começou isso foi lá o Po Yong-Shu, quando ainda se chamava Po Yong-Shu, hoje ele é o David Yong-Shu, né? Desde o ano de 80. Então, assim, já vão aí quase 40 anos, né, dessa mudança. 40 anos dessa mudança. Então, assim, tem toda uma estratégia, toda uma maneira de fazer, de viver a célula, para que ela não fique virada para si mesma, entendeu? Virada para o próprio umbigo. O próprio fato da multiplicação da célula ajuda muito nisso. Então, você acaba não tendo muito este umbigo, porque ele muda, né? Ele se multiplica.
tem atividades que nós fazemos com todas as células, enfim, juntas, enfim, tem toda uma estratégia. Foge um pouco do que a gente está falando aqui, mas eu queria te deixar tranquilo, porque tem toda uma maneira de fazer justamente para isso não acontecer, tá legal? Mas a gente pode falar mais no privado e é uma benção. Mas é um assunto com certeza que vamos voltar juntos também, tá? Então. Isso, o pastor José Maria sempre falou muito isso, é a saúde da célula, né? Uhum. A célula não pode ser só aquele grupinho fechado que você fica ali em torno daquela turma que vira uma reunião social. Exato, né? exato. Acaba virando uma reunião social, mas graças a Deus, o período que a gente tem feito célula na nossa igreja, a experiência não tem sido essa não tem acontecido não, tá? Graças a Deus, graças a Deus. O que acontece? Voltando para o que eu estava falando antes, e eu vou misturar com o que a gente está falando agora, o foco é ter essa vida todos os dias, tá? Ter relacionamentos profundos, ter essa vida social que a Denise acabou de falar, de maneira profunda, só que a célula saudável não restringe só isso só para si. Ela abre para os de fora, tá? Não sei se vocês já devem ter, os mais antigos da igreja, já escutaram do jargão da igreja, da panela da igreja, né? Aquela panela, né? E aí tem uma brincadeira que é muito inteligente, na minha maneira de ver, que não foi eu que inventei, que a panela não tem problema. Pelo contrário, é bom que temos panelas na igreja, né? Que a igreja seja uma grande panela. A questão é que vamos estar juntos, vamos estar aquecidos. O problema é quando a gente coloca tampa na panela. Isso aqui não pode. Tem que estar aberto, tá? Tem essa comunhão que fervilha, que é tão bacana, tão boa, é o ideal de Jesus para a igreja, não é? Onde a igreja se ama muito e tem prazer de estar junto. Só que isso não pode ser só para nós, tem que ser para os outros. Então, o que acontece? Quando a gente começa a viver essa vida da célula entre nós, essas amizades profundas, essa ligação, ela é maravilhosa. Só que a gente não pode viver isso só entre os irmãos. Esse é o ponto. A questão é, eu preciso, e agora eu vou, a partir de hoje, começar a levar essa ideia da vida de todos os dias da célula, pegar esta ideia e trazê-la mais para o concreto, tá bom? E vai começar a incomodar um pouquinho, mas vai abençoar demais, tá? A ideia é como eu trago o meu vizinho de porta, a minha amiga da academia, como eu trago os meus relacionamentos de trabalho ou de escola, e aí depende da faixa etária, do estilo de vida, enfim, depende de várias coisas. Os meus amigos do xadrez, sei lá, como eu trago eles para a minha vida, como eu entro na vida deles. Aí a gente tem um mundo de se descortina do jeito de viver em célula, e esse mundo vai trazer tanto novos relacionamentos, tá? Quanto relacionamentos de discipulado com gente que não é crente. Você começa a fazer discípulo com leite lá fora, não é? Isso que a gente classicamente chamou de evangelização, não tem problema, né? Mas evangelizar é anunciar boas novas. Mas antes de você anunciar a boa nova, fazer discípulo já está lá. Então, há coisas que você faz antes de anunciar as boas novas. Na teoria da evangelização, a gente usou muito o nome de pré-evangelização, alguns já devem ter escutado falar. Então, tudo isso aí é fazer discípulos. Então, começa lá atrás. A gente vai voltar em questão técnica sobre isso tudo, mas a minha preocupação agora é a seguinte. Irmãos, não importa o quanto a gente sabe da técnica, tá? Viver o evangelho é muito simples. A questão é, às vezes a gente não tem um insight. Poxa, mas é isso? Porque é simples, tá? É simples. Mas, para resumir a história, na qual nós vamos voltar, eu quero voltar a pergunta para vocês, a questão é, vocês têm conseguido e como vocês têm feito, para a gente vir mesmo para o concreto, amar, mostrar amor, servir as necessidades, amar, mostrar amor, servir as necessidades das pessoas que estão em volta de vocês. Como vocês têm feito isso? Se eu tenho feito, vamos partilhar exemplo. Se eu não tenho feito,
como eu acho que poderia fazer? Que insights eu tenho aqui, né, durante essa reunião? E se eu não tenho noção nenhuma de como fazer, né, vamos lá, vamos tentar abrir a cabeça. O que está faltando? Tá? Aí eu quero escutar vocês. Nesse período que nós estamos, cada um na sua casa, eu tenho procurado fazer contato com amigas que eu já estou pensando em convidar, perguntando como elas estão, como é que você está passando, mandando um recadinho breve, e tenho mandado constantemente os links das programações da nossa igreja. E muitas retornam para mim com aquela mãozinha agradecendo, obrigada, manda coraçãozinho. Então, eu espero em Deus que elas estejam abrindo, estejam vendo e alguma coisa já esteja ficando guardado ali. Mas, assim, não perdi o contato, procuro não estar perdendo o contato com as minhas amigas. Né? Claro que eu não estou com tempo, nem tenho tempo para ficar toda hora, mas tiro uma parte. Um dia mando um recadinho para uma, outro dia para outra, para ver se está tudo bem aí, como é que vocês estão, a família está boa, mostrar um certo interesse, né? É o que eu tenho feito no momento. Ok. Vamos lá, gente. Estou à escuta. Eu tenho feito mesmo, assim, tenho entrado em contato com as amigas, até porque eu tenho informação, as pessoas estão se sentindo muito sós, né? Muitas pessoas muito angustiadas, né? Assim, angustiadas mesmo, nível patológico, né? E então eu tenho procurado conversar com as minhas amigas já pensando no futuro, né? De trazê-las para a célula, mas também falar um pouco de Jesus mesmo que algumas moram longe, não vão poder participar, mas de trazê-las, mostrar para elas o Evangelho, né? É o que eu tenho feito, também como a Denise. O tempo é curto, né? Porque eu também estou trabalhando ainda, né? Trabalhando em casa, tem faculdade, um monte de coisa, mas dentro do possível é o que eu tenho feito. O nosso principal alvo aqui não é, fiquem à vontade, por favor, não é ver quem está trabalhando, quem não está trabalhando. Pelo contrário, não tem nada a ver com isso, tá? A ideia é a gente conseguir ter a noção do que é esse jeito de viver diferente que eu quero sublinhar aqui, tá? Que competência é essa? Como é que é essa vida diferente? Que jeito de viver é esse que gera amizade com os de fora e aí o pessoal acaba vindo para a célula? E que jeito de viver é esse que traz para a gente da célula uma alegria de vir para a célula? A reunião não é uma responsabilidade, um compromisso que eu tenho. É uma alegria de ir para a célula. Então, eu quero trabalhar esse estilo de vida, tá? É esse o meu objetivo, tá bom, gente? E escutando vocês, eu percebo o que vocês fazem, mas eu percebo também por que vocês fazem. Tem toda uma questão aqui na minha escuta, tá bom? Estou escutando vocês. Bom, eu também, assim, apesar que agora estou sem célula, mas mesmo as pessoas da minha célula antiga, eu tenho contato com elas, ligo, converso, me coloco à disposição se elas estiverem, né, precisando de oração, de alguma coisa. E a pessoa que eu estava levando, que não é cristã, que eu tinha levado para a célula atualmente agora, eu continuo fazendo a mesma coisa, né? Eu até tinha pensado, ela disse que não entende nada da Bíblia, que não conhece a Bíblia. Eu tinha até pensado em estar conversando com ela, em estar ensinando um pouco, né? Discipulando até mesmo, pensei. Só que como agora com essa questão do coronavírus, ela não está recebendo ninguém, porque as filhas dela querem deixar ela isolada. Então, eu falo muito com ela. Né? Uhum. Bom, pastor. Obrigado, Marilu. Sou eu agora? Obrigado, gente. Vamos lá, Eliane. Então, como a nossa ainda gestante, né? A gente vai realmente iniciar oficialmente após a pandemia, né? Após a abertura e tal. Nós estamos trabalhando questão de mensagens online,
eu já tinha o meu canal, intensifiquei nessa quarentena. Hoje nós estaremos lançando outro canal de parceria com meus 2 irmãos lá de Queimados, né? Somos filhos de meu pai e minha mãe, só que somos de visões completamente diferentes, mas nos amamos, nos respeitamos e vamos estar tentando não brigar nesse canal que a gente vai toda segunda-feira às 21h30. Então, acabando aqui a reunião, a gente já corre lá para poder fazer os preparativos e tal. Então, eu acredito que esse crescimento que o Senhor está fazendo, que Deus está fazendo em minha vida ministerial, pessoal, como projeto de vida, de compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, e até eu me lembrei conversando com meu primo de uma mensagem que eu ouvi há muito tempo, e que o pregador ele falou que Deus não nos fez como poço, mas nos fez como fonte. As pessoas só bebem água se ela for ao poço, mas a fonte não, a fonte ela jorra, vai bem fraquinho, bem insignificante, ela vai crescendo, vira uma lagoa, depois rios e desemboca no mar. Então a fonte ela tem o objetivo de jorrar para a vida eterna. Então eu tenho sentido que essas coisas estão acontecendo na minha vida e acredito que isso vai de alguma forma abençoar até mesmo a célula, porque os amigos, a gente tem mandado a mensagem também pelo WhatsApp, e acredito que quando convidarmos para fazer aqui nossa reunião, né, aqui em casa, isso vai estar muito mais facilitado, porque aquela barreira já vai sendo quebrada pelas essas mensagens que a gente tem compartilhado, a gente tem curtido e tal. Então, esse projeto é diferente de hoje, do trabalho mais à vontade lá, acho que eu mesmo escolho no meu canal. Mas o que eu tenho feito é esse, me preparando, me aprofundando, estou trabalhando, ainda não parei, né? Então, trabalho plantão, dia sim, dia não. E na minha folga é uma correria tremenda para conseguir dar conta de tudo, para dar esse apoio aí no canal do YouTube da igreja, né? E, enfim, a gente está quase que 24 horas no ar, trabalhando nessa quarentena. Então, o nosso clima está esse, né? A gente não está podendo participar justamente porque ela começou um curso também nesse mesmo horário, né, esse inteiro. Então, ela não está podendo participar, mas ela vai participar também mais para frente dessas reuniões. E é isso. Nosso momento está em stand-by, mas atuando e trabalhando. Como eu falei com o pastor numa conversa nossa, o nosso jeito de fazer as coisas é assim, né? A gente vai trabalhando. E eu não gosto muito de falar, né, das coisas que a gente faz, mas às vezes é necessário. É importante. Obrigado, Léo. É isso aí. E, Yani, falta você. Yani, você quer falar? Ou tá só escutando? Fica à vontade. Não, vou falar. Eu, na verdade, quer dizer, eu não estou com nenhuma célula, ia começar, mas como eu falei, sempre fiz célula aqui na minha casa. E eu tenho, inclusive, uma vizinha, que nesse momento está sozinha aqui, ela é espírita, já veio várias vezes aqui, mas ela continua espírita. Mas, assim, hoje aconteceu uma coisa engraçada. Ela recebeu uma bênção e partilhou comigo, ela está sozinha, chorando, e falou que ela recebeu uma mágica. E foi, enfim, um dinheiro, ela precisava, uma amiga enviou, uma coisa assim, e que ela não merecia. Então, eu expliquei a ela, né, que realmente nós não merecemos. Aí falei da graça, falei da bênção, que para mim não existia mágica, existia milagre, enfim. E nesse momento eu tenho muitas amigas, né, mais idosas, muitas sozinhas, então eu fico direto. Se falo com uma, falo com outra, falo com outra. Às vezes eu gravo vídeo com mensagens, mando mensagens. Agora, eu tenho poucos amigos aqui na Barra, é uma coisa engraçada, porque eu morei na Zona Sul muitos anos, eu estou na Barra há anos, mas minhas amigas são mais lá. Vizinhos é uma coisa curiosa, porque foram anos de célula, e que as pessoas vinham, que as pessoas... Aí é meio cíclico, não ficam, fica assim, vem um tempo, daqui a pouco, vem aqui no meu condomínio, são muitos espíritos. Eu, inclusive, fiz uma época
com adolescentes aqui, que eles me pediram, queriam saber do Apocalipse, que eles tinham visto na Igreja Católica, e eu fiz quando os pais descobriram que eles vieram, foi uma coisa assim, uma reunião que eles queriam saber, e aí, enfim, proibiram, então é uma coisa muito complicada. Mas, agora, eu também, outro senão, eu não sei como é que seria para eu fazer uma célula. Eu tenho segunda, esse grupo, terça tem celebrando. Na verdade, eu estou com quarta, agora quinta eu vou também fazer o celebrando. Aí eu não sei como vai ser. Tá bom. Sumi? Tô te escutando. Yania? Não é porque sumiu tudo aqui. Aí eu achei que tinha sumido. Não, mas nós vocês. estamos escutando você. Fica tranquila, tá? Tá Então bom, é te isso. escutei. Agora, Quer falar mais uma coisa? Perdão, pode continuar? não, era isso. Eu... Pastor Armando, Sim, Regina, fala. você podia rapidamente, porque eu não entendi muito bem quando você falou que o importante, se a gente está mostrando o jeito, né? Essa palavra jeito ficou na minha mente que você usou, né? O jeito da célula, ou o nosso jeito, a nossa alegria na célula, é exatamente o que você quer dizer com isso. Acho que eu tentei anotar aqui, e como eu não consegui, é porque eu não entendi. Tá, você Então, repete. Como é que você anotou? não, porque você falou assim, eu vou anotar o que eu escrevi. Eu coloquei assim, que jeito eu tenho de mostrar minha alegria com o discipulado. Né? Então, mas depois eu li e falei, gente, não foi isso que ele falou. Não, não foi não. Aí Não, pastor, posso falar? Pode? pode. Não, o pastor falou sobre que a célula não pode ser só uma questão de obrigação, mas as pessoas têm que ter alegria para ir para a célula. A gente tem que criar um jeito com que as pessoas possam ir para a célula, mas ir com motivação, com propósito, com alegria, com leveza. É mais ou menos nesse sentido que eu Isso eu entendi. falei. Então tá. Então Isso eu agora eu falei. entendi. Obrigada. Obrigada Obrigado, a mesmo. gente vai se ajudando. É isso aí. Isso William, aí. seja bem-vindo. Boa noite. O Willer aí é outra célula embrionária, né? Que está no embrião, tá? Enfim, a gente não vai. Nós vamos precisar com certeza de um, como é que eu vou dizer assim, de um paradigma de formação, de um momento de formação mais claro, tá? De teoria. Mas até porque a gente tem aqui, ó, nesta reunião aqui tem 1, 2, 3, 4 células embrionárias. Então, assim, não tem uma célula rodando normalmente. Então, a gente tem condições de até começar já sem fazer muita curva, né? Já ir direto a alguns pontos. Mas, enfim, vamos deixar isso um pouco mais para frente. Temos escutado que talvez em junho a gente tenha reabertura. Se for isso, vai facilitar muito o nosso trabalho, né? Se não for, a gente faz de outra maneira, não tem problema, tá? Eu já tenho pensado com o pastor José Maria, a gente está utilizando o YouTube, talvez de uma maneira mais privada, mas para trabalhar formações, enfim, para exposição, entendeu? E, claro, aí depois tem toda uma maneira de fazer interatividade, conversei até com o Eliel sobre isso, tem plataformas para isso, tá? Mas, enfim, a gente está trabalhando, está pensando. Mas se voltar ao presencial em junho, vai abençoar muita gente, né? Então, gente, voltando aqui, eu escutei vocês. O William vai ficar um pouco prejudicado, um pouquinho só prejudicado, porque ele chegou um pouco depois, então perdeu o fio da meada. Mas vai ficar gravado, William, você pode acompanhar, tá bom? Eu fiz uma pergunta pessoal, dei uma introdução, vamos dizer assim, teórica, né? E aí eu fiz uma pergunta para ver como a gente está vivendo esta teoria na célula, tá? E agora eu vou responder a turma e você vai se inteirar, tá? William de visual novo, de cavanhaquezinho, branquinho. Não é, William? Tá bonitão, olha lá. Ah, que bonito esse rapaz, que bonito esse pastor. Ó, saiu o pastor, saiu o pastor. Cadê? Não estou vendo. Vai vir em breve, olha o cavanhaquezinho dele. Fala alguma coisa aí, William, para Denise ver. Ela só vê quando a gente fala. Ele está te Ele ouvindo? está sem microfone. Põe o microfone. Botar o microfone. Põe o microfone, William.
Tá com defeito o microfone? Tá com defeito. Ah, então ele só vai ouvir. Não tem problema. Não vou ver o visual, não. Não tem problema. Depois a gente vai ver. Não tira esse cavanhaque, não. Voltando aqui, gente. Então, essa parte tem que editar depois na hora do vídeo, né? Se não, deixe. Porque isso também fala do relacionamento, né, gente? Essa proximidade ela é muito importante para a célula. Gente, eu escutando vocês, eu reparei que vocês têm feito o esforço de vocês, tá? E isso é fundamental. Esse esforço que vocês estão fazendo de buscar as pessoas, de anunciar o evangelho, de enviar mensagem bíblica, né? Fazer a ponte com as programações da igreja, esse contato quando sabe que a pessoa não está bem, para anunciar o evangelho. Eu escutei isso de vocês, né? O Eliel tem, inclusive, um esforço também um pouco mais de canal, enfim, um negócio mais amplo, né? Que não é tão objetivo assim numa pessoa, é mais amplo. Mas eu percebi em vocês esse esforço. Então, esse esforço é fundamental. Isso é lindo demais, tá? Isso realmente é para continuar. Só que o ponto que eu queria falar com vocês, ele é um ponto, ele vai na mesma direção, mas tem um momentinho que pega uma rua do lado, tá bom? E qual é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente faz contato com essas pessoas para anunciar Jesus ou simplesmente para amá-las? A questão é a seguinte, eu faço contato para anunciar Jesus porque eu amo a pessoa, óbvio, né? É movido por essa compaixão ou esse desejo de vê-la salva. Então, é óbvio que tem um amor nisso, tá? A questão é a seguinte, se uma pessoa dessa, daqui a 3 meses, entrega a vida a Jesus na nossa célula, nós vamos falar para ela fazer o quê? Para ela trazer outras pessoas para a célula, anunciar Jesus para outras pessoas. Então, uma delas pode dizer para nós, mas então você se aproximou de mim só para falar de Jesus? Você vai explicar com toda a sua habilidade cristã que isso é muito importante. Isso por si só justifica. Mas se essa pessoa não estiver muito bem na fé, ela vai falar para você, puxa, mas eu só queria que eu viesse para a célula. Gente, isso é um risco que a gente corre. Isso aconteceu uma vez comigo, tá? Eu comecei uma célula e a gente fez amizade com uma pessoa do mesmo prédio e eu tinha a ideia de falar de Jesus para ela, de trazer ela para a célula, né? Era isso que eu queria, né? E a gente tem toda... É claro que isso é uma bênção para a pessoa, então eu fiz isso para abençoá-la. Só que aquela pessoa, ela começou a vir para a célula, ela entregou a vida dela a Jesus e ela estava muito contente com o evangelho. Ela tinha se afastado, ela estava voltando, tá? De muitos anos. E aí a pessoa que morava com ela começou a vir também, eles não eram casados, viviam acho que uns 5 anos juntos já, muito tempo. Mas começou a vir também um dia ou outro. E ela já vinha com a Bíblia para a célula, toda empolgada, né? E a gente começou a falar dessa evangelização, de convidar outros. Porque na célula o líder multiplica líder, o maduro que discipula multiplica outros maduros que discipulam, o novo crente multiplica o novo crente, todos nós multiplicamos nesse sentido da evangelização, né? Até o convidado multiplica o convidado traz outros convidados. Porque o que a gente recebe, a gente compartilha. Essa é a ideia bíblica mesmo, né? Enfim, ela entendeu que eu a chamei para a célula. Ela falou, poxa, mas você chamou para a célula, pensei que você queria ser nosso amigo. Enfim, ali eu não tive o declique. Eu só entendi muito tempo depois daquilo, infelizmente. Mas ela passou um tempo meio fria para a célula. Porque eu não tinha percebido naquela época que o que a trazia para a célula, claro que era Jesus, né? Mas era a nossa amizade. O que mais a atraía para vir para a célula era a amizade que ela tinha desenvolvido com a gente. E aquilo ali foi para ela meio que um balde de água fria. Como se eu tivesse só com interesse. Entendendo? Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estava interessado nela. Eu estava interessado numa conversão, qualquer que fosse. Eu estava interessado num número a mais. Eu não estava interessado na pessoa dela. Ela não tinha ganho um amigo. A pessoa que se importava com ela, mas não era exatamente isso. Então, gente,
A célula, ela faz muita diferença na nossa vida quando a gente vive em volta de amigos. Por exemplo, o meu vizinho vem, mas não fica. Mas quem veio? Foi o seu vizinho ou foi o seu amigo que é seu vizinho? A diferença, às vezes as pessoas vêm porque a gente insistiu. Elas vêm porque elas estão num momento difícil da vida delas. Mas elas ficam quando elas encontram algumas coisas na célula. Tá? Eu não vou falar de todas elas aqui. Mas se elas precisam encontrar essa amizade profunda, esse amor relacional, que vai ter que ser já um amor entre nós da célula, que vai ter condições de integrá-la nesse amor. Mas a amizade com os de fora, simplesmente pelo amor, pelo relacionamento que a gente vai ter com eles, faz uma diferença enorme. Então, quando eu mando um zap para uma pessoa, eu estou mandando porque eu quero evangelizá-la, ou eu estou mandando simplesmente porque eu tenho prazer em estar com ela e eu quero conviver com ela. O que acontece é o seguinte, eu não estou falando que a gente não tem que ter intenção de evangelizar. Pelo contrário, é claro que temos. Não é? Mas a intenção do relacionamento precisa estar muito presente. O interesse genuíno pelo que a pessoa é, vive, pelo que ela faz. Isso aproxima a gente. Isso aproxima a gente. E aí isso vai dar para a gente pontos de conexão com ela, até para entender como anunciar melhor o evangelho para ela. Mesmo dentro da célula, às vezes nós temos relacionamentos funcionais. E esse é o perigo. Relacionamento funcional. O relacionamento funcional não leva a gente à profundidade. O relacionamento funcional não nos deixa viver o amor que Jesus planejou para nós, que nos traz uma vida plena. Quando é funcional, você não se abre. Quando é funcional, o outro percebe que não está tudo ali. Você não põe todas as cartas na mesa. Quando é funcional. Mas quando a amizade é aquela que vincula, essa amizade dá alegria de ir para a célula. Estão entendendo a diferença de uma coisa com a outra? A célula que é feita de relacionamentos funcionais, eu faço aquilo para anunciar Jesus, eu faço aquilo para ter célula, eu faço aquilo que não é um outro motivo, que são outros motivos que não são me conectar com pessoas, a gente vai ter problema. A célula não vai ser plena. E nesse sentido, Eliel, por exemplo, e quem está começando com a célula embrionária, por que começar uma célula quando a quarentena voltar? Não tem porquê. Na verdade, a célula começa quando eu decido me conectar com as pessoas, sem ser funcional. Quando eu decido me abrir para as pessoas, sejam as da célula, as crentes que vão estar comigo na célula, sejam elas aquelas de fora, que são meu alvo, vamos dizer, evangelístico, né? Aquele pessoal que eu conheço, que estão ali mais próximos. Ou pessoas que eu estou fazendo amizade, que eu quero me conectar com outras pessoas. O estilo de evangelização da célula, e que tem impactado o mundo, é um estilo onde as pessoas se abrem realmente para servir aqueles que estão à volta. E nisso a gente faz amigos. Então você está mostrando o amor de Jesus a todos que estão à sua volta. E você vai acabar fazendo amigos. E esses amigos, a ponte da evangelização, ela já é natural. Porque o seu jeito de viver é um jeito que leva a Jesus através do seu relacionamento. Então, isso para responder um pouco do que a gente está conversando, tá? Eu estou entrando no assunto, a gente não vai acabar hoje. A gente vai começar a entrar nesse assunto, nesse jeito de se aprofundar um no outro. E a minha ideia não é ensinar vocês um jeito novo de viver. Vocês conhecem isso. A ideia é trazer isso que a gente conhece, que a gente gosta, a gente aprecia demais, isso que conecta a gente aos outros, trazer isso para a célula. Eu estou dizendo para vocês que é possível viver assim. É possível viver essa conexão com os crentes e abrir o seu coração como carta aberta ao mundo, como dizia Paulo, para os que estão de fora também. Então, é essa conexão que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, a gente pode começar hoje a nova célula, porque a célula começa quando eu começo a me abrir com as pessoas de volta, escutar a abertura de coração delas e me conectar com elas. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida cristã, primeiro para nós. Primeiro, quem colhe o fruto é você mesmo. Porque você não está funcional, você está num relacionamento aberto. E isso gera muita vida para você e automaticamente para aqueles que estão à nossa volta, tá bom? Quero escutar vocês e depois a gente vai orar, tá bom, gente? Fala, Eliel.
Então, quando eu falo em célula pós-pandemia, na reabertura, eu falo da reunião física, óbvio, da presença. Porque, como eu falei na minha colocação anterior, no início, eu entendo que preciso de ter um treinamento mais aprofundado para entender. Repito, pelas células que eu passei, eu tive uma dificuldade de entender o funcionamento, né? Porque umas coisas a gente ouve pregado na igreja, ensinado pelo pastor, e outras coisas a gente vê acontecendo ou não acontecendo na prática. Que você acaba de colocar essa explanação, ela vem assim, óbvio, esse exemplo que você deu dessa menina, ela percebeu que você não estava, entre aspas, ela sentia não preocupada pelo bem-estar dela, mas só mais um número para a célula. Óbvio que a pessoa vai ficar ofendida, né? Então, assim, a minha grande questão é como iniciar, né, como sair de embrionário e começar a ser uma célula nesse meio pandemia, aonde eu vou, pelo menos as pessoas que eu como alvo inicial, me aproximar, são amigos e tudo, mas me aproximar sem deixar esse transparecer desse teu exemplo que você deu. Como mandar uma mensagem, por exemplo, a Denise deu exemplo das pessoas que ela já tem da célula dos grupos que ela manda. Quando eu disse que eu estou nesse projeto do canal, as pessoas têm também mandado feedback de que estão sendo abençoados, que eu gostei, legal, tal, né? Mas eu não tenho abordado a questão da célula, porque quando, pelo menos na minha humilde opinião, quando a gente ouve falar de célula e de evangelização, as pessoas automaticamente já atribuem que você está querendo que ela vá para a sua igreja, que é um outro problema, né? Aqui a minha área, onde eu moro, é bem distante da igreja da Barra. Então, toda essa questão de como abordar, como chegar a essa para falar de célula, sem levantar essas suspeitas, sem levantar essas certezas, né, de que é o interesse de me ganhar para a igreja, de eu se tornar crente, essas coisas todas. Como trabalhar, isso eu não sei, eu quero realmente aprender, nesse momento de pandemia, numa abordagem direta, funcional, já como célula, né? Porque eu tenho feito já pensando, né, na célula, ou seja, quando tivermos a reunião física aqui, convidar e chamar, aí eu sei fazer, porque eu participei, eu sei fazer. Mas realmente como falar de célula, abordar a célula nesse momento, eu ainda não consegui pegar. Talvez pelos meus muitos trabalhos e atividades. Não, é a tua reação. Eu quero mais ou menos sentir a reação de vocês ao que vocês escutaram. Você ficou com a questão do como. Talvez algum outro tenha pego o como. Enfim, vamos trabalhando. A questão é essa. Eu quero que o insight aconteça, tá bom? E isso é importante, porque a gente sabe o que fazer, como eu disse no início, a gente sabe o que fazer. A questão é trazer isso para a célula, fazer essa ponte que às vezes não é tão óbvio, tá? Vamos lá, outra reação, gente. Falar? Fale, Ani, obrigado. Não, eu pensei naquilo que você estava falando, né, dessa coisa da gente estabelecer a amizade, da gente e aí fazer o convite. Eu sou uma pessoa que tem facilidade de fazer amizade e acho que as pessoas sempre vêm muito por aí. Mas aí a dificuldade, eu acho que é desse limite entre a célula e virar uma coisa social. Porque às vezes é difícil manter. Às vezes as pessoas vêm, o que eu observo? Porque as pessoas estão sós, quer dizer, eu estou falando da minha realidade. Pessoas vinham, se sentiam sós, então ali se sentiam acolhidas, sempre tinham um lanchinho. E aí, eu acho que vem buscando mais essa comunhão
e o social. Aí, quando você começa a mostrar também, de alguma forma, que não é uma coisa social, aí as pessoas acabam... Né? E eu acho que tem essa coisa do Eliel também, da igreja, aí vai para a igreja, enfim, uma linha muito tênue, eu acho, que fica essa coisa assim, de você conseguir também que as pessoas entendam que ali a gente não está se reunindo socialmente só para conversar e para, enfim, tem um outro objetivo. Né? Enfim, sei. Eu vi um pouco isso, essa minha experiência. Sim, na verdade, eu não estou defendendo que a gente vai chamar as pessoas sem dizê-las o que é. Opa, chegou, agora era Arapuca. Oh, a armadilha pegou você. Não é essa a ideia. Também a ideia do encontro da célula, a única ideia, como eu falei, não é só o relacionamento, tá? Tem outras coisas. Agora, ele é o grande fator, tá? Ele é o grande fator, como eu tenho batido a questão do amor, por isso eu comecei por ele. Mas, enfim, a ideia é que a pessoa venha sabendo para onde ela está vindo, entendeu? Ela vem sabendo para onde ela está vindo. Vamos lá, outra reação. A Regina pode até falar junto comigo do que nós vivemos muito aqui na nossa célula. As pessoas que nós convidamos, elas sabiam que estavam vindo para uma reunião da igreja, que nós chamamos de célula. E aonde aqui a gente conversa, compartilha, a gente ora umas pelas outras e a gente ouve a palavra. E as que vieram e não ficaram, elas vieram num momento que estavam precisando muito. A Regina vai lembrar bem disso, de várias que passaram aqui, chegaram, choravam com a gente, pediam oração, oravam, as coisas melhoram um pouquinho. Essa semana não posso, essa semana eu tenho isso. Por quê? Porque na nossa ideia, na nossa vida, a gente bota como uma prioridade. Naquele dia que é a reunião da célula, naquele horário, eu vou procurar não marcar nada. Mas se a pessoa não está com essa intenção, ela só vem quando dá, ou quando ela precisa. Nenhuma pessoa que eu convidei aqui em casa chegou achando que ia ter só um encontro social. Já eram minhas amigas antes, já sabem do meu jeito de viver, já sabem como é que eu vivo, já sabem que eu sou cristã. Então, elas sabiam, mas só que elas estavam precisando naquele momento. Então, vieram numa boa, choraram, abriram o coração, contaram várias coisas, mas depois some. Foi assim com a minha vizinha aqui do Bloco 2, a Maria, foi assim com outras lá da academia. E aí fica uma situação que você começa a ensinar, até algumas pessoas da nossa própria igreja, na época que estavam desempregados, na época que estava separando de marido. Só que quando a coisa engrena, aí a célula já não é mais prioridade, porque a célula tem que estar também no teu coração. Né? Então, para muitas, não foi, ficava aquele compromisso de toda semana, então não dá. Mas elas fazem parte do nosso grupo de WhatsApp, elas acompanham ainda, porque eu não retirei assim ninguém, ainda mais quem não é da igreja, eu vou retirar. Ficou meio ruim, uma situação ruim assim para a gente. Então, elas acompanham ali, que a gente continua. E de vez em quando vem um recadinho, ora por mim, por isso, assim, entendeu? Então, é complicado. O povo aqui na Barra, pastor, não é fácil de vir na casa da gente, não. Não, mas agora, no final do ano, Regina, fala para ele, no final do ano, na nossa festa, quantas mulheres tinham aqui? Nossa, tinha umas 12, nem sei quantas. Mais, 22 mulheres. Não, eram 22 mulheres, eram 22. Festas como essa, do final de ano, quantas vezes vocês fazem no ano? Nós fizemos ano passado 2, né? Foram duas. Vocês têm costume de fazer uma ida ao shopping juntas? Ou um lanche diferente, um cineminha diferente? Vocês têm costume de fazer isso? Não dá tempo. Não dá. A questão não é inventar uma programação diferente. É no dia da célula? Naquilo que você... É o dia a dia. Pode ser. Mas naquilo que vocês já fazem
incluir o seu melhor amigo. Aquilo que você pensa que vai incluir o seu melhor amigo, você vai incluir alguém da célula. Você vai incluir, de repente, um momento onde a célula toda vai estar presente. Isso eu confesso que eu realmente não fiz, não, porque eu não sou muito, entendeu? De cineminha com amiga. A questão é o que de você é. Quem é você? Shopping O eu que nem você lembro. faz? Eu estou dando exemplo assim. Vou chamar para ir na praia, aí é comigo. Pronto. Se é na praia que você vai para descontrair, talvez, para fazer uma coisa diferente, então vamos lá na praia junto, gente. Então é isso. Não é mudar a nossa agenda. Porque ninguém pode tacar um monte de coisa dentro do saco, porque o saco vai embora, não tem jeito. A questão, justamente, é deixar de ser funcional. Eu não faço alguma atividade diferente para que seja a célula, para fazer a célula crescer. Eu integro na minha vida. Eu trago para a minha vida. Então, o meu almoço de domingo, que eu ia almoçar, de repente, sozinha ou com a minha família, ou, de repente, no círculo mais restrito, eu integro uma família diferente, eu integro alguém. Então, eu integro as pessoas na minha rotina. Aí cada um tem uma rotina, cada um tem um lugar para integrar. Mas porque você não integra qualquer uma pessoa só porque eu estou querendo evangelizar aquela pessoa. Você integra quem você ama. Você integra quem você quer trazer para a sua realidade. Então é nesse ponto que as coisas começam a mudar. Eu não preciso fazer uma agenda para a célula. A célula, as pessoas, eu tenho tanto amor por elas que eu integro essa turma no meu dia a dia, no que eu posso fazer. No que eu já faço, né? No que eu já faço. E aí as viradas de chave vêm aos poucos. Gente, olha só. O nosso horário tá avançando, né? Faltou a Marilu falar. A Marilu vai escutando também, não tem problema. A Celi entrou um pouco na água da Denise. Mas, gente, eu acho que... Porque é o mesmo grupo, né? Eu acho que a minha questão aqui é o seguinte. Eu estou preocupado com a competência, com o jeito como a gente vai fazer. Como o Eliel falou, e do como. Entende? A teoria não é difícil. Eu vou recomendar livro para vocês, a gente vai trabalhar de outras maneiras, mas eu não quero que vocês percam a ideia de que esse momento para nós aqui é um momento muito precioso, porque a gente pega a maneira como o outro vê a situação, e nessa troca não tem muita riqueza, tá? Eu agradeço muito vocês terem vindo, mas eu não quero terminar sem a gente orar, a gente precisa orar agora, tá bom? Vamos orar? Eu quero continuar deixando aberto para vocês o canal. Me liguem, vamos fazer uma chamada, pode ser de vídeo, pode ser de áudio, não tem problema. Fala para mim, Armando, aquilo que você falou foi muito esquisito. Ou aquilo foi muito legal, não sei, mas vamos estar juntos, tá bom, gente? Eu quero estar com vocês, tá? Vamos orar então? É importante para a gente orar. Eu vou só parar aqui a gravação. Deus abençoe você que acompanha a gente até agora, a gravação. Veja de novo esse vídeo, vai te abençoar.